compartilhar com você os conhecimentos de mais um livro. E o nosso livro de hoje é esse daqui, Aprendendo a Perdoar, de Dan Hamilton. E você sabe como perdoar? Se você não sabe, então vem para esse vídeo que você vai aprender. Logo no começo do livro, o autor já nos fala o que significa perdoar. O autor fala que perdoar é cancelar ou desfazermos de algo. Como assim? Ou seja, desfazermos de sentimentos que nos deixam tristes, até mesmo amargurados por falta de perdão. Sim, quando nós não perdoamos, nós nos tornamos pessoas amarguradas. E a falta de perdão, além de nos levar a ter problemas até de saúde, pode nos levar a ser pessoas rancorosas, amarguradas. Então, o autor vai nos ensinar a perdoar e ele vai ensinar através da palavra de Deus. Sim, ele traz pra gente versículos que falam sobre perdão. E o autor fala pra gente que esse cancelar ou desfazer é do sentimento de raiva que nós sentimos quando nos lembramos de alguma coisa que as pessoas fez pra nós. Então, perdoar também vai nos fazer o quê? Não sentir raiva, ódio, quando nós lembramos do que as pessoas fizeram de ruim para nós. E de que maneira nós podemos lidar com as nossas emoções? Desfazendo delas, crucificando as nossas emoções. Porque a raiva são sentimentos, são as emoções que nós atribuímos àquilo que foi feito a nós. Então, quando nós lembramos, nós temos a emoção, o sentimento de raiva, e muitas pessoas até vivenciam aquilo novamente só ao lembrar e sentem-se raivosas, nervosas, enfurecidas com aquilo. E isso causa sérios problemas. Então o autor fala que nós devemos desfazermos dessas emoções ou crucificar essas emoções para que elas fiquem ali crucificadas, e não quando nós lembrarmos daquela situação. Não significa que nós vamos esquecer a situação que aconteceu com nós. Não. Eu vou até dizer que quando nós perdoamos, nós ressignificamos o que aconteceu com a gente. E quando a gente lembrar daquele fato, não nos vai fazer ter aquele sentimento de raiva, de ódio em relação à pessoa que cometeu algo contra nós. Porque perdoar é cancelar. O autor vai falar que quando nós perdoamos, nós cancelamos a penalidade. E ele traz pra gente um exemplo de quando alguém quebra, por exemplo, um jarro na nossa casa. Você tem um jarro ali de decoração e a pessoa deixa esse jarro cair porque ela foi descuidada, talvez, e quebra. A pessoa é sua amiga, a pessoa está te visitando. Você vai fazer o que para ela? Você vai falar, não, a pessoa não precisa pagar, não tem problema, né? Mas o que você vai cancelar não foi o que ela fez. Você vai perdoá-la pelo que ela fez, mas não vai aniquilar o que ela fez. Você não vai se lembrar mais que a pessoa quebrou seu vaso. Não, você vai perdoar o quê? A penalidade. Ela tinha que te pagar, era o dever dela te pagar por aquilo que ela quebrou na sua casa. Mas você agora perdoou. Você perdoou a penalidade. Essa pessoa não vai mais ter que pagar pelo que ela fez na sua casa, por ela ter quebrado o seu vaso. Então agora você perdoou a penalidade, mas não eximou essa pessoa do erro que ela fez. Sim, ela errou, ela quebrou o vaso, mas ela não vai precisar pagar. Então fala pra gente que a pessoa que fez o erro, que quebrou o vaso, ela não vai pagar. Quem vai pagar somos nós, mesmo que seja a prestação. Porque se era algo ali essencial na sua casa, você vai precisar repor. Então você vai pagar aquilo. Então a penalidade agora é você que vai pagar e não aquela pessoa, porque você a perdoou. Então, dessa forma, perdoar é demonstrar amor pelo nosso ofensor, pelaquela pessoa que nos ofendeu. Então, perdoar é muito mais especial, vai muito mais além do que simplesmente do ato de se falar, eu te perdoo. Para chegar a isso também o autor fala que é muito difícil. E ele traz exemplos no livro de pessoas que namoram. E aí
há uma quebra do relacionamento, não deu certo, então uma parte sai pra cá magoada, falando, não, eu sou certo, e a outra parte também. E essas pessoas começam o quê? Ter ódio uma da outra para sempre, falar mal uma da outra. Mas quando nós nos propomos a perdoar, nós não vamos falar mal daquela pessoa. Quando nós perdoamos, mesmo que nós nós não somos os errados de ter rompido essa relação, mas quando nós pedimos para Deus nos conceder graça para perdoarmos, e nós perdoamos a nós mesmos, e depois perdoamos aquele que nos ofendeu, nós vamos o quê? Demonstrar amor por essa pessoa. Nós não vamos falar mal, nós não vamos tentar difamar essa pessoa, porque a maioria das vezes é isso que acontece, e nós devemos perdoar. E ele traz exemplo dele mesmo, que ele perdoou a sua namorada, e ele falava, Senhor, que eu tenha a oportunidade de falar para ela, porque assim como eu estou magoado, com certeza ela está também. E houve essa oportunidade, e quando ele foi conversar com ela, pedir perdão para ela, né, por ter às vezes magoado, machucado, eles já eram casados. E aí ele teve essa oportunidade de falar com ela. E aí eles sorriram, entenderam. E ela falou que já tinha perdoado ele também, que ela não tinha ódio dele. E ela também pediu essa oportunidade para Deus de pedir perdão para ele pelas mágoas que ficaram. E isso é muito interessante, porque se a gente for refletir sobre isso, as pessoas têm muitas intrigas, muito ódio, ainda mais quando termina um relacionamento. E nós que dizemos ser cristão, nós não dizemos que vamos para o céu? A outra pessoa magoada também diz que vai para o céu. E lá no céu, vai ter um céu para você e outro céu para outra pessoa? Não vai ter. Nós vamos ter que viver no mesmo céu. Então nós devemos buscar ter comunhão com todo mundo, mesmo quando nós rompemos os relacionamentos. Temos que ter essa maturidade, porque perdoar também é ato de maturidade, porque nós entendemos que o céu é para todo mundo. E Jesus nos manda perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Se eu não amo meu irmão, como eu posso dizer que amo a Deus? Não é verdade? Então, você deve perdoar, não importa quem seja. Nós devemos perdoar, porque quando nós perdoamos, nós mostramos Cristo para as outras pessoas. E por que o cristão deve perdoar os seus ofensores? Porque quando nós não perdoamos, nós envergonhamos o Evangelho de Cristo. Nós estamos mostrando para as pessoas que nós não somos verdadeiramente cristãos. Porque o ato de não perdoar as pessoas, guardar rancor, guardar mágoa, guardar ódio, é daqueles que não servem a Cristo. Porque os que servem a Cristo são instruídos pela palavra de Deus a perdoar. E o maior exemplo que a Bíblia nos dá de perdão é o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele poderia não ter perdoado, poderia não ter morrido lá na cruz, porque ele não tinha culpa alguma. Quem era culpado éramos nós, mas pelo contrário, ele perdoou. E ele perdoou porque ele muito amou. E olha só, se nós não perdoamos nossos irmãos, como nós podemos amar a Cristo? E como nós podemos falar que pertencemos a Cristo, mas estamos sendo mentirosos, não estamos sendo verdadeiro cristão, porque nós estamos mentindo para as pessoas, mentindo para nós mesmos, e nós não somos cristãos se não perdoamos. Então, se você tem algum problema com alguma pessoa, vá, ore a Deus, porque o autor manda nós primeiros orarmos, para que nós perdoamos primeiro, e depois vai tentar se reconciliar com essa pessoa, vai tentar conversar com essa pessoa e pedir perdão. E se ela não quiser te perdoar, aí o problema já não é mais com você, aí é o problema dela com Deus, porque você já fez a sua parte. E agora o Senhor Jesus, ele vai te olhar e vai ver que você foi atrás, você decidiu perdoar também aquela pessoa, perdoar a penalidade dessa pessoa. E o autor fala assim: o que demonstramos então para as pessoas quando nós não perdoamos? Nós mostramos que nós somos de coração duro, de duro a servir, que somos ingratos a Deus, que somos insensatos. Já pensou? Tanta coisa que você demonstra quando você guarda aí para você as mágoas contra o seu ofensor? E nós não devemos ser dessa forma. Se nós queremos que mais pessoas vejam Jesus através da nossa vida, nós devemos buscar o perdão. E assim, com certeza, você terá uma vida
muito mais feliz e abençoada em Cristo Jesus, porque você está cumprindo aquilo que a palavra de Deus fala sobre perdoar. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gostou do vídeo. Então se inscreva no canal para você abençoar, que esse canal cresça e possa alcançar muitas outras vidas, que muitas outras pessoas possam chegar até aqui e aprender como perdoar. E também curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando, que as pessoas estão gostando e vai recomendar esse vídeo para muitas outras pessoas. E eu conto com você aí que está me vendo agora para fazer esse canal crescer, para fazer esse canal alcançar muitas vidas, que é o objetivo desse canal, que é compartilhar, ensinar, falar de Jesus através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. E eu conto com você aí do outro lado, tá bom? E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo vídeo.